Olá, pessoal, boa noite. Vamos começar daqui a pouco a nossa live. Quem que tá aí? Quem tiver por aí. Oi, Ana Carol, Giovana, doutora Giovana Tavares. Vão entrando, um prazer enorme vocês estarem aqui. Boa noite. Vou esperar a doutora Ana dar um sinal aí para entrar, não é? E boa noite. Ai, quanta gente entrando. Que bom ter vocês aqui, viu? Tá sem som? É mesmo? Sem som? Vocês estão me ouvindo? Me avisem. Estão me ouvindo? Porque senão eu entro e saio novamente. Pessoal, vocês estão me vendo e me ouvindo? Ó, a Ana chegou. Vamos lá. Opa, que bom que está funcionando bem, André. Ana, você está aí? Tô te vendo, Opa! eu tô te vendo e tô te ouvindo, os dois verbos. Ver e ouvir. Porque essas coisas de internet a gente nunca sabe. É, é. Vê Tudo bem, querida? tudo bom, muito obrigada, viu, por você Imagina, estar aqui. maior prazer, Glenda. Eu sei que você está aí terminando o consultório, eu também estou Você aqui, também, a né? gente arruma a agenda, contra, né? Mas para mim, maior Ana, prazer sempre estar com você, viu, Glenda? para Você mim sabe disso. também, além do grande aprendizado. Gente, a Ana é minha mestra, foi e é, né, Ana? Obrigada, Nesse Glenda. caminho. A Ana, além de psicoterapeuta de casal, de família, é sexóloga também. E como eu adiantei, Ana, hoje eu fiz um pequeno vídeo dizendo da sua experiência com essa questão das catástrofes naturais e outras também que não são Aham. naturais, né, no atendimento. Então, Ana, eu gostaria de começar perguntando para você o que você, quando trabalha, né, nessas situações, como é que é o conceito de trauma? Porque trauma hoje é uma coisa que tem sido muito falada, né? Sim. E eu acho que as pessoas às vezes não sabem muito bem o que é trauma, às vezes isso aqui vai causar trauma e muitas Sim. vezes não. Então, a gente podia começar por aí. O que você Acho acha? ótimo. Acho ótimo e lembro que nós aprendemos juntos também, né? Aqui Foi. como colegas lá do nosso mestre argentino, né, o doutor Motti, Sim, uma coisa muito importante que a gente nunca sabe quando uma situação muito impactante, que a gente chama de disruptiva, que tira a gente da rotina, a gente fala assim, popularmente, situação que a gente perde o chão. sim, A gente se sente impotente, não sabe se vai para a direita, para a esquerda, o que, que vai acontecer, né? E como essa catástrofe que nós estamos vivendo agora com o Rio Grande do Sul, não é, Brenda? sim, Mas também, às vezes, com situações do dia a dia, né? A gente nunca sabe o que vai ser traumático a priori, porque como cada psique vai elaborar, absorver, e também tem a história de saúde emocional e psicológica, né? Nós só saberemos a posteriori. Quer ver um exemplo, Brenda? Há famílias, por exemplo, com um pai alcoólatra agressivo. hum, Vamos pegar um exemplo do cotidiano, né? sim, Infelizmente. Tem 4 filhos, 2 ficaram traumatizados, os outros 3 não. Como se explica? uhum, Então, a subjetividade, ou seja, como cada um existe intrapsiquicamente, tem uma série de coisas, né, Brenda, que pode sim, ajudar a elaborar, e se tiver ajuda externa, melhor, né? Ou sim, não. Então, a princípio, quando a gente vai trabalhar em catástrofes, nós não pensamos em pessoas traumatizadas nem uhum, traumatizáveis. A gente fala que a situação é traumatogênica, ou seja, geradora de traumas. Só sim, saberemos depois. uhum, Por que a gente trabalha? Porque a gente sabe que se houver uma intervenção de assistência psicológica, não é psicoterapia, uhum,
assistência. Você sabe disso que você já participou com a gente lá. Sim, E estava me lembrando de Nova Friburgo, lembra? Que foi uma lembro. catástrofe gigante também, né, Brenda? Sim, sim. A gente leva uma sistematização de assistência psicológica, exatamente para ajudar pessoas a priori saudáveis a fazerem uma digestão emocional menos desencadeadora de traumas. Fica Uhum. claro, assim? É, sim, muito claro, e eu acho isso uma coisa importantíssima, não é? Porque às vezes há uma tendência a considerar uma situação traumática a priori, né? É. E muitas vezes a maneira como cada um enfrenta muda muito, né? Sim, Agora, sim, Ana, a gente tem vivido, né? E você tem estudado muito isso e trabalhado bastante com essa questão das mudanças climáticas, enfim, que a gente tem vivido. E tem sido trazido um tema novo, né, que é o tema da ecoansiedade. Né? aham, Você poderia contar um pouquinho para a gente como é que tem sido essa sua experiência? sim. Então, eu te contei que eu estou fazendo, tenho feito uma formação, né, nessa área, as pessoas lá fora, porque lá fora que eu digo, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, tem muitas pesquisas já de 50 anos, viu, Brenda? Não é assim, é uma novidade agora para muita gente, mas tem gente que já está falando disso há muito tempo. E que se chama de ecopsicologia. No caso, eu estou estudando a questão da ecopsicologia clínica, ou seja, que sintomas ou que manifestações aparecem da ecoansiedade. Então, não é uma ciência descolada da psicologia clínica, certo? Certo? Só que ela se relaciona mais fortemente com outras disciplinas, como a filosofia, como a própria ecologia, o ambientalismo, a espiritualidade e outras. E o que Uhum, se tem chamado de ecoansiedade? Há notícias no mundo de que a Terra não poderá, o planeta Terra não poderá ser totalmente recuperado. Não se pode falar em recuperação, mas uhum, se pode falar em regeneração. Mas chegam muitas notícias, notícias traumatogênicas. Atenção, isso principalmente com as nossas crianças e jovens, de que vai acabar o planeta, de que nós vamos ter uma insegurança alimentar, de fome, de desemprego, de doenças outras, né? A própria Covid trouxe esse ambiente altamente de alerta, estressogênico, gerador de estresse. sim, Então, o jovem fala: para que eu vou estudar? Para que eu vou trabalhar? Para que eu vou viver a realidade? Será que eu quero continuar vivo e passar por isso? Então, a eco-ansiedade também tem raiva, então tem esse uhum, sentimento de desamparo, de insegurança do futuro, mas também de raiva das gerações que deixaram acontecer isso, entende? De uma sensação de negligência, de abandono, que eles não estão errados em termos absolutos, né, Brenda? A humanidade claro. agora tem acordado, quem sabe, um pouco mais, né? Então, a eco-ansiedade é uma ansiedade em relação ao futuro. Observando sobre uma certa ótica, é uma reação esperada, Brenda, não é patológica. Uhum, Sobre uma outra ótica, e aí juntando-se com a história de cada um, né? A gente precisa prestar atenção no aumento de ansiedades. Você que é especialista nisso, vê como tem lidado nas crianças e jovens. uhum. Ideação suicida, que infelizmente também tem aumentado no nosso país, né, Brida, com as crianças e jovens. Os jovens que projetam um pouco nos pais a raiva dessa parentalidade do planeta que não cuidou adequadamente, vamos assim dizer, talvez ainda não cuide, né, do que vai acontecer. E Uhum. essa dificuldade em pensar em relações, de formar uma família para quê? Né? Uhum. Se eles vão sofrer fome, se vão sofrer, perder cidades, né? Em Quer dizer, uma 2050 não vai existir mais perspectiva, Pernambuco, nem Santos, 16 cidades, só para falar do Brasil, sim, né? sim. Então, tem uma teoria do terror acoplada e a gente precisa também tomar cuidado com essa coisa de maximizar.
as notícias ruins, né? Sim, porque isso tem criado, não é? Pelo menos eu Foi, tenho isso uma perspectiva muito sombria de futuro, né? sim, E, de fato, aumentado, quer dizer, quadros de ansiedade, vários outros quadros, né? sim. E agora, Ana, quando você faz esse atendimento, não é? Porque com essas pessoas, como agora no Rio Grande do Sul, que eu sei que você está levando uma equipe, Aham, coordenando, não é? Qual que o que você diria que é necessário, né, para que se possa ajudar essas pessoas a ir ressignificando, né, todo esse isso. acontecimento? E mesmo que elas não tenham um trauma, vamos dizer, mas elas têm um capítulo na história de vida, né, que é de muitas perdas, perdas de pessoas, perdas de propriedades, enfim. Outro dia eu estava vendo uma pessoa dizendo que ela tinha terras que valiam um X, né? E depois de tudo isso não tem valido nada, É, né? E são extensões grandes de terra. Então, o que é gigantescas. necessário para lidar com isso, né? Nessa situação? Então, Brenda, veja, as pessoas da saúde mental do Rio Grande do Sul, de outras catástrofes, vamos falar do Rio Grande do Sul, que é o que nós estamos É vivendo, mais elas próxima. são elas próximas também afetadas, seja por perdas de pessoas, perdas de casa, perdas da história, né, Brenda? Você imagina, Brenda, é só a gente fazer o exercício de compaixão, se colocar no lugar deles e de todos, né? Não apenas dos carentes, que são os que sofrem mais sempre. Imagina ficarem 7.000 pessoas abrigadas numa universidade, o que seria isso? Ó, oh, que bom que estão abrigadas ali, mas você imagina o que é isso? Você imagina você ir embora sem os seus documentos, os vídeos dos seus filhos, os álbuns de fotografias, a máquina de costura que você se sustentava, as panelas com as quais você fazia salgadinhos para si, a indústria que vai ter impactos enormes, as escolas que estão fechadas. Então, né, Brenda, pode ser que elas não fiquem traumatizadas, e aí a cultura depende, a cultura também influencia. Por exemplo, a gente fez alguns programas que chamam Programa de Ajuda Humanitária Psicológica no Nordeste. Lá tem um certo movimento de resignação. Hum, Deus quis fazer o quê? No interior, com pessoas menos, vamos dizer assim, ligadas. Deus quis. No uhum, Sul, a gente já fez muitos trabalhos no Sul. Eles têm, eu não sei se é uma influência dos alemães e dos italianos. Nós vamos em frente. Eles hum, têm um pensamento de reconstrução, digamos assim, mais aguçado. E o que a gente leva para eles? Né? Agora nós estamos, ainda não estamos ainda presencialmente, para cuidar da nossa própria segurança e saúde, né? Mas sim. estamos há quase 2 meses trabalhando com essas pessoas da saúde mental, capacitando-as, dando supervisão e acompanhando os atendimentos, tá? E numa segunda Uhum, etapa, então, quando for o momento adequado, iremos. Precisa tomar claro. muito cuidado, Brenda, para separar voluntariado de voluntarismo, porque o pessoal vai, a gente É. vai lá e correr risco, dar trabalho, né? A gente sempre vê isso. Não, Então a inclusive gente vai passar depois, às vezes, as pessoas logo vão embora, não é? E não há isso, essa é, assistência para o pós, que é tão duro quanto o isso, isso. mesmo, A né? assistência que a gente oferece, que chama assistência psicológica integrativa, ela fala do, do agudo, né? Não, agora nós ainda estamos no agudo, porque é uma atrás da outra, né, Brenda? E É. depois do crônico, que serão anos. Uhum, uhum. Então, quando a gente vai, a gente atende a população em geral, principalmente as pessoas da rede pública, atendemos as autoridades, porque as pessoas também estão muito afetadas. Mas a gente vem embora. Isso a gente mudou, a gente quer deixar essa expertise lá a outras, não somos os únicos. E queremos acompanhar, como temos feito com outras pessoas. Por exemplo, da Boate Kiss, a gente ficou pelo menos 4 anos É, trabalhando com eles, na saúde mental. foram muitos anos, né? E pensar também que é ajudá-los a buscar força interna, né, Brenda? Essa coisa do desamparo, da sintomatologia. Não consigo dormir. Quem conseguiria?
Pois é. Eu tenho flashbacks, estou tentando me concentrar em alguma coisa, de repente vem imagens do helicóptero que me trouxe e deixou pessoas que não queriam sair, que se foram. São coisas muito graves, né, É, Brenda? E que se isso. foram. Do outro dia, uma pessoa falava: eu estou procurando nos lixos potinhos para pelo menos sentir que eu tenho uns potinhos meus no abrigo. Puxa. Esse aqui é meu, pôr um pouquinho de arroz, um pouquinho. Essa sensação da perda da propriedade, não como uma coisa consumista, mas de o que é meu? A roupa não é minha. O lugar onde eu moro, o colchão, pensa nisso, né? Os vizinhos que eu não escolhi, as violências que acontecem em confinamento, principalmente violências sexuais, né, Brenda? Uhum. Idosos, crianças, pessoas que têm alguma que são especiais. Então, a gente leva isso, a possibilidade de resgatar uma força interna de mais do que sobreviver, né, Brenda? De acreditar em alguma Uhum. esperança possível. Isso não significa não sofrer. O sofrimento não tem anestesia nem remédio para o sofrimento. Mas se a pessoa não sofre um trauma que vai danificar lá e a família, nós entendemos que isso é um dever e um grande benefício em termos de saúde mental pública, né, Brenda? Uhum. Ana, e essa questão do trauma, ainda voltando para ele, é muito interessante essa coisa dos recursos internos, né? E poder mobilizar, e os recursos externos também, porque às Muito, vezes auxiliam muito os internos, né? sim. Essa questão de como é que a gente pode reconhecer que uma situação nos traumatizou, né? Como é que a gente pode ter uma ideia se algo realmente foi traumático para a gente ou não? Porque às vezes pode estar sendo e não está sendo reconhecido, não é, como Tá. trauma. Você tocou num ponto muito importante, que é ampliar a educação, vamos assim dizer, sobre saúde mental. Porque há Uhum. mecanismos de negação, né, Brenda? Há Sim. mecanismos de fugas. As pessoas dissociam. Há vários mecanismos. Como eu te disse, e acho importante reforçar isso, a gente não sabe a priori. É claro que você vai atender alguém que já teve um surto psicótico, vive numa família altamente disfuncional, com muitas violências, a própria pessoa já viveu vários dramas que foram considerados traumáticos, ela vai ter uma vulnerabilidade maior a ficar mais traumatizada ou traumatizada outra vez, que vai fazendo o que a gente chama de trauma complexo da infância, da adolescência, da vida adulta e agora como ser social do Rio Grande do Sul, né, por exemplo. Uhum. Então, Uhum. assim, o reconhecimento. Então, sinais e sintomas são aqueles que eu falei: insônia, dificuldade alimentar, às vezes um uso mais abusivo de álcool, comer demais ou comer de menos, irritabilidade, uma reação de violência, de intolerância, é, dor de cabeça, uma sensação de irrealidade, uma sensação de falta de orientação. Que dia é hoje dentro do abrigo? É domingo, é segunda, é quarta? É, Para quem não está trabalhando, é parecido com o que a gente tem nas férias, só que de uma maneira legal. Hoje é segunda, é domingo, é sexta. sim. Fica tudo diferente. Agora, depois que passa, eu, naturalmente, Brenda, isso são mecanismos de defesa esperados numa situação como está sendo vivida na fase aguda. Se entra na fase crônica, eu não consigo voltar a dormir. Eu tenho ideias pessimistas, ideação de extermínio da vida. Estou me autolesionando, né? Me cortando. Estou mais agressivo do que sempre fui. Tenho dificuldades alimentares. Estou bebendo mais do que sempre bebi. Então, em torno de 6 semanas, só que isso não se pode aplicar agora ao Rio Grande do Sul, Uhum. porque acaba uma, começa a outra, né, Brenda? Claro, Mas claro. em A todo fase esse agora fim, passou, não né? passou, ela vem. Não Ela, sabemos ainda o que vai acontecer, né, Brenda? sim. Com tanta catástrofe múltiplas, né? Então aí eu preciso procurar saúde mental.
Uhum. médico, e questões psicossomáticas, vamos dizer. Tudo é psicossomático, mas mais claramente, É, dores. A gente tem que pensar nas doenças infecciosas, né, Brenda? Inúmeras, sim, inúmeras. sim. Que a lama, que a água, que o próprio lugar. Então, outra coisa que a gente tenta fazer são essas conscientizações do que seja saúde. Isso é E a importante. saúde não é só a ausência de enfermidade, é como a gente está cuidando da gente mesmo dentro das circunstâncias possíveis, né? Uhum. Então, você tocou num ponto que eu acho que é importante, não é? Porque eu entendo que o conceito de saúde mental, e eu imagino que você compartilhe disso também, não é? Ele engloba, né, várias áreas da vida da Sim, gente, sim, né? E sim, você trabalha, eu imagino, com esse conceito, sim, né, você falou integrativo de saúde mental. sim, Então, vocês estão atentos a que áreas quando vocês estão com essas pessoas? sim, Você falou inclusive, da espiritualidade, eu achei sim. interessante, né? A Como espiritualidade, desculpe, Brenda, não, sim, interrompi, a espiritualidade não entendida necessariamente como religiosidade, sim, pode até ser, sim. mas com sentido de estarmos aqui. Aliás, esse é um dos pilares fortes da ecopsicologia. Qual o sentido, Brenda, que nós temos de estarmos aqui nesta vida, mesmo que a gente acredite em outras? Outra coisa, nem sempre houve esse separatismo entre o humano e a natureza. Uhum, Esse uhum, separatismo, por exemplo, você não percebe isso nas culturas indígenas. Em outras culturas, agora nós temos uma pessoa muito importante na Academia Brasileira de Letras, né? Que é um indígena, um escritor, uhum, aliás, um filósofo assim, de altíssimo sim, nível. Então, esse separatismo, a ecopsicologia mostra como ele proporcionou o antropocentrismo, ou seja, nós, seres humanos, somos o centro da Terra e a Terra está para ser consumida. uhum, sim. É como se nós somos uma coisa e a Terra e a natureza é outra. Nós somos todos natureza. Então, como se a gente estivesse se autoconsumindo, entende, Blenda? Sim, sim. Tenha consciência de que estamos consumindo a natureza da qual fazemos parte. As novas gerações têm uma consciência que eu não tive. Eu tenho 72 anos, Bela. Na escola não falava esse negócio de água, de economizar Sim, água. Meus pais falavam de que, olha, vocês comam tudo porque tem gente que passa fome. Foram mostrando a realidade, né? Para não deixar a comida no prato. E aí a gente foi entrando nessa realidade. Hoje, as minhas netas, por exemplo, falam: tem que ter a canequinha de água para escovar o dente, não deixa a torneira aberta, que o planeta, ele não tem recursos ilimitados. Claro que tem todas as questões naturais do cosmos, né, e do planeta. Mas sim. como que nós ousamos destruir o lugar que nos recebe, que nos dá água, comida? A gente que eu digo, né, o homem, né, ao longo da história, né, talvez acreditando que a Terra é uma fonte inesgotável, né, de Isso, recursos, né? Essa ideia da inesgotabilidade, isso, que não é, né? Ela acaba, ela termina. sim. Né? Acho que essa noção também de finitude das coisas Isso, parte, isso. O sentido da vida e da morte nesta vida. De novo, a espiritualidade. sim. E o que, que nós estamos fazendo com tudo isso, né, Brenda? E o que vamos deixar para as próximas gerações? Uhum. Ana, o conceito que eu sei que essa questão de trauma às vezes traz junto, né, um conceito que tem sido muito falado e às vezes eu fico com uma impressão de que há um pouco de, como tudo, né, vai sendo usado muito e aí você foge do sentido, né? A questão da resiliência, né? Dessa de como
ajudar essas pessoas, essas e outras no cotidiano também. Nós estamos falando da tragédia do Rio Grande do Sul, porque é alguma coisa muito realmente difícil que está acontecendo. Mas esse conceito da resiliência, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dele, como que você vê, enfim, né, conceitua, porque dá uma impressão que a resiliência é apenas você conseguir passar por uma situação difícil. Mas é muito mais profundo que isso, não é? Muito, muito mais, sim. Por exemplo, né, Brenda, quando a gente vai a um grupo que está passando pelo que está passando, nessas tragédias, nessas catástrofes, a gente sempre tem que estudar um pouco do contexto da cultura, Uhum, porque a gente não pode levar os nossos valores para colocar do que é ser forte, do que é ser fraco, do que é ser resiliente, não, que eu já vou definir para você. Agora, a gente está falando muito do resgate das forças internas, da reconstrução das crenças mais positivas. Eu posso tentar superar, eu posso dar sentido à minha vida, mesmo tendo perdido meus filhos e minha casa. Que significado eu quero que tenha a minha vida, né? sim. Mas contextualize. Se, Uhum, se a gente não tem minimamente um amparo de autoridades em que se possa confiar, Brenda, essa projeção inicial, sabe? Essa seria tão bom se a gente pudesse ter no nosso sistema de saúde uma parentalidade confiável, Brenda. uhum, uhum. Isso nos ajuda a ter uma força de resiliência maior, que não é sobreviver. O conceito de resiliência veio da física, né? Materiais que sofriam pressão e temperatura diferentes, quando voltavam às temperaturas normais de pressão, tinham as características básicas é, asseguradas, né? E melhoradas. Então, o conceito de resiliência também depende desses elementos. O apoio social, o apoio da saúde mental, o apoio governamental, o apoio espiritual e essa consciência maior, Brenda, da nossa corresponsabilidade, como diz o filósofo francês Morin, da nossa mãe terra, é mãe de todos nós. Sim, E da ética com todos os seres viventes, que não são só os animais e os homens, são todos os seres viventes, que têm comunicações que têm se descoberto incríveis. Tem um livro que chama A Vida Secreta das Plantas, de um dinamarquês, que que ele interessante. mostra como as plantas se comunicam, né, Brenda, sob o solo, sob o solo. Uhum, uhum. Interessante isso, né? Então, a Agora, resiliência não é a sobrevivência, mas é como a gente transforma o sofrimento, porque o sofrimento ele é inevitável na vida. aham, Como a gente vai lidar com o sofrimento pode ser uma escolha se tivermos essa consciência e não cairmos no vitimismo, né, Brenda? Que às vezes o social promove. uhum, Às uhum. vezes os próprios sistemas governamentais promovem o vitimismo. O vitimismo enfraquece. O estímulo, dar força para caminhar, dar a mão para andar nesse período escuro e depois aprender a andar sozinho é muito importante nesse momento. Sim, Eu espero que as pessoas que têm esse poder de verdadeiramente e com transparência ajudar o Rio Grande do Sul possam se dar conta disso. E não uhum. pode ser uma esperança passiva, precisa ser uma esperança ativa. O que eu vou fazer para tentar promover isso, né? Você falou uma coisa há pouco que eu achei muito interessante, né? Que a gente pudesse ter essa no sistema de saúde, talvez no sistema maior, né? Um sistema com uma parentalidade mais ativa, né? E agora trazendo um pouco para o cotidiano, porque essas tragédias, na verdade, ampliam coisas que no cotidiano estão acontecendo todos os dias, né? Essa ideia de que essa é uma observação, não sei se é a mesma sua,
de que eu vejo que pessoas jovens, né, têm estado muito pouco confiantes ou desconfiadas, ou às vezes sem referências, né? E referências mudaram muito ao longo do tempo, né? Da família, enfim, da comunidade, do Estado, enfim. E isso me parece que faz uma diferença muito grande, né? Na criação de um recurso interior. Não é que não vai sofrer, o sofrimento está aí. Mas o que você faz, né, com esse sofrimento? Inclusive, até reconhecer que não está podendo lidar com ele e pedir uma ajuda. Né? Então, isso tem sido observação no seu dia a dia, de que essas referências também têm estado muito cambaleantes aí na vida dos jovens, dos mais jovens. Sim. Isso faz parte da chamada eco-raiva, ou seja, porque você sabe, quando uma nova disciplina vem, ela fica meio rígida nos conceitos, vamos assim dizer, porque precisa ocupar um espaço. Claro. Mas, na verdade, são sofrimentos que seres humanos sempre tiveram. Brenda, você e eu somos terapeutas de famílias. Se uma família passa por uma doença muito grave, ou um divórcio, ou lutos, e tem uma assistência assim, mínima de apoio emocional, de apoio financeiro, às vezes também, de apoio de desafios de esperança, essa pessoa tem uma chance maior de se fortalecer. Mas se tem uma comunicação polarizada, a mãe fala uma coisa, o pai fala o contrário, e nós estamos vivendo isso há muito tempo. Há muito tempo. A polarização das forças sociais. Eu não vou falar de política, mas vou falar dos sistemas sociais que temos vivido. Elas são extremamente desestabilizantes da crença, acredito. Até numa fase eu posso acreditar, mas nesse e depois mais naquele. Mas chega uma hora que eu não tenho referência, como você bem disse, eu não sei mais a que acreditar. E posso introjetar isso. Eu não sou uma pessoa sem referências. Porque a gente introjeta negatividade também, né, Brenda? Você tira do nós e coloca no departamento eu. Sou fraca, impotente, não consigo. E aí começam a vir mais aqueles sintomas que a gente falou, né? De impotência, de desesperança. E isso afeta muito mais os nossos, não apenas, mas muito mais os nossos jovens e as nossas crianças. Sim. Sem dúvida, sem dúvida. E também, quer dizer, a gente ainda tem uma outra população, não é, que cada vez cresce mais, né, que é a população idosa, né? Queria comentar isso com você, a população idosa, quer dizer, o envelhecimento no Brasil está acontecendo a passos largos, então essa população também fica sem a referência, embora tenha toda uma história de vida, enfim, mas é um outro momento, não é, da vida, que precisa de outro tipo de assistência, né? Sim. A pandemia trouxe um pouco isso, né? Nós que tínhamos mais de 70 anos, ou 60, mais que 65, éramos uma certa fase grupo de risco. Como assim é um grupo de risco? Eu estou saudável, trabalho, sou grupo de risco. Então a gente começou a pensar, nossa, não sei se você lembra disso, porque é recente. Como assim eu sou grupo de risco? Então o envelhecer é uma grande dificuldade. Há uma negação em relação à inevitabilidade de envelhecer, né, Brenda? Gigantesca no mundo e aqui em algumas camadas da nossa sociedade brasileira. E aí a gente acredita em vários sonhos, em várias. A gente segue linhas que nem sempre são verdadeiras, né? Recentemente em São Paulo morreu uma pessoa que foi fazer um peeling com alguém que não era médico. Então a gente vai vendo assim uma busca alucinada, às vezes, do santo grau, ou seja, qual é a felicidade, né? Onde está a felicidade? Se a gente deixa de buscar em nós mesmos, não há uma bússola que substitua o autoconhecimento, a autopreservação e a valorização da gente. Não há bússola externa. A bússola
externa nos ajuda, mas ela pode falhar. Então a gente tem que lembrar que olhando para o Cruzeiro do Sul, onde é o norte, sul, leste, oeste, ou molhando o dedo e pondo assim para ver onde o vento está andando, coisas, né, que os indígenas os antigos ensinavam, né, Brenda? Sim, sim. Mas a crença de que envelhecer bem é um privilégio e nós estamos envelhecendo melhor, certo, Brenda? Mulheres de 70 anos, as nossas avós provavelmente estavam trabalhando sexta-feira à noite como nós duas aqui, né? Ou estavam vendo novela, ou estavam rezando a terça, ou sei lá o quê. É claro que mudou e vai mudar. Eu imagino que os nossos filhos terão uma longevidade maior. Mas há outros impactos. Por exemplo, nós, né, Brenda? Nós, não digo eu e você, nós, brasileiros, da classe média especialmente, e da classe média um pouquinho mais privilegiada ou um pouco mais baixa, contamos que íamos trabalhar e ter aposentadoria. A Isso eu acho. pirâmide inverte, quem que vai ter aposentadoria, né, Glenda? E de qual aposentadoria falamos? Então, há muitos reflexos e nessa questão do envelhecer. A gente percebe o medo dos idosos de atrapalhar a vida das pessoas que educaram, falta de busca de significado do ninho vazio, principalmente, né, os idosos. Aqui no Brasil, a gente sofre no sentido de vivência o êxodo dos filhos que estão querendo buscar a vida lá fora. E o que, que a gente faz com a própria vida, né? O que, que a gente preenche com os nossos limites? Há pessoas que eu trato que têm uma dificuldade em perceber que precisa descansar mais, Blenda. Não é porque não está, o envelhecer não é uma doença, é uma fase da nossa vida, que pode ser melhor ou pior. Mas temos muito que trabalhar em relação ao envelhecer, não, Eu, Brenda? eu penso que é um tema, não é? Cada vez que precisa se expandir mais, porque apesar de hoje você ter uma quantidade enorme de informações, né? Nós duas estamos aqui conversando sobre isso, outros profissionais fazendo trabalhos importantes, enfim, mas eu acho que ainda, não é? Há uma tendência, mesmo falando bastante sobre saúde mental, eu tenho minhas dúvidas se a gente tem conseguido ter uma saúde mental razoável, né? Porque fica também uma ideia da saúde mental, quase como se fosse uma entidade, Ah, né? E que ela, isso. você vai chegar nela, né? Uma hora você vai chegar na sua saúde mental. E, na verdade, ela é dinâmica, né? Todos os dias. Quer dizer, envelhecer é como adolescer, quer dizer, é uma parte da Sim, vida da gente, né? sim. Eu acho que esse conceito mais amplo da saúde mental, e que eu acho que briga um pouco com essa busca também que tem sido muito intensa dessa coisa da felicidade, né? Da É. felicidade, do bem-estar, que claro que a gente hoje tem um bem-estar muito maior do que tinha há 50, 60 anos atrás, Uhum. né? Mas me dá a impressão que isso dificulta um pouco, né? Lidar com enfim, essas fases da vida, chegar e Essas você ter que ilusões, essas distrações da existência. A assim, ilusão de que um dia se alcança algo e que fica paralisado naquilo. Um dia serei feliz, ponto. Não existe, nunca existiu e eu não sei se existirá. uhum, Isso que você falou é perfeito. A gente vive dinamicamente. A gente não se dá conta de que o tempo todo aqui dentro do meu corpo, as células, os meus órgãos, como eu estou vivendo essa função ou aquela, estão em constante mudança. Há fases da vida em que as mudanças são mais gritantes, são mais agudas. O exemplo que se trouxe da adolescência e do envelhecimento, né, Brenda? E aí fica se criando distrações. O envelhecimento é a nova adolescência. Não é a nova adolescência. A força muscular, se você pratica, ou se você consome, ou se você come, ou se você tem um estilo de vida X, Y, Z, essas buscas são muito distrações de uma existência mais profunda, né, Brenda, do significado da nossa vida, e talvez isso tenha a ver também com uma reconexão maior com a nossa terra, a nossa corresponsabilidade, né?
nesse momento, os protagonistas do sofrimento são diretamente os gaúchos, mas indiretamente nós. Poderíamos ser nós aqui em São Sim, Paulo, Brenda. sim, claro. Você que era daquela cidade maravilhosa, né? Sua família, Sim, né? isso. De Recife, claro. Recife. E dizem que Recife em 2050 não vai existir Pois mais. é. Então você imagina quem construiu gerações de gerações ali, profissionalmente, familiarmente, imaginar que em 2050, que não está longe, né? Recife não estará mais lá. Então, acho que tem coisas. A saúde, esse conceito estático de saúde, eu acho que é uma outra distração perigosa para a nossa própria saúde emocional e mental. Sim, sim. Agora, Ana, o que você diria, né, para exatamente, eu acho achei muito interessante, importante, né, porque a gente sabe que tem acontecido mudanças e o mundo sempre passou também por muitas mudanças, talvez Claro. agora mais ainda, porque tem mais pessoas também no mundo, né, tem mais possibilidades, tem mais conexão, aparentemente, Isso. né, aparentemente tem mais conexão. Mas como é que a gente poderia trabalhar com os nossos jovens e adultos também nesse dia a dia, no sentido de não perder de vista essa perspectiva de futuro, né? Não quer dizer que vai ser fácil, não quer dizer que não vai ter problemas, não é isso, não é negar as dificuldades, mas como é que a gente pode, no dia a dia, quem tem filhos, enfim, pessoas também que vivem muito apavoradas, né, com essa coisa quase apocalíptica, né? É, Que o mundo está vivendo um apocalipse, que é, vai acabar. Enfim, como é que a gente poderia trabalhar isso do ponto de vista clínico, né? Orientando as pessoas, enfim, para que se crie uma esperança mais ativa, não é a esperança da espera passiva, é, né? A esperança esperança ativa. É. que eu faça alguma coisa. O que você diria para essas pessoas? É complexo responder isso, porque depende muito, mas eu diria que uma das coisas que eu gosto de conversar com os jovens, Brenda, os jovens das várias idades, é de que a humanidade encontrou saídas no impensável, Uhum, certo? Por muito bom. exemplo, muitas coisas que a gente não imaginava, se você fica preso no sistema, esse sistema apocalipse. Eu fui procurar a etimologia de apocalipse e eu achei interessante, quer dizer, desvelar, tirar o véu. Então, quantos véus a gente não precisa tirar da concepção que a gente tem de tudo isso? E os jovens, obviamente, têm uma possibilidade maior de pensar fora do sistema e de ousar pensar no impensável. Então, pensando no impensável, outras saídas que eu não imagino hoje poderão surgir. Outra coisa que eu gosto de dizer, nesse exato momento, há pessoas que eu nem sei o nome, que aparência tem, onde estão, que estão pensando coisas que nós vamos receber, Brenda, em algum Uhum. momento, né? E talvez um movimento mais ligado a essa nova conexão com a natureza, com a terra, né? Essas coisas todas que a gente tem estudado. Então, pensar no impensável e dar para os jovens essa esperança de pensar em coisas que nós não pensamos, os chips são diferentes, né? A gente fala aqui, os chips são diferentes, as maneiras de entender a vida são diferentes, atribuir essa vontade, esse desafio, nós podemos trazer mais conforto para o significado da vida deles, né? Sim, E não porque eu acho é que aquele padrão normal. Brenda, aquele padrão da minha época era, então você estuda, tá. você hoje, né, se forma, você trabalha, casa, tem filhos, tem netos, bisnetos. Isso não é. E a família é heterossexual. Hoje não se pode admitir que os jovens, nós, né, tenham essa visão da vida e do que é evoluir na vida, entende? Então, muitas novas configurações familiares a gente vive hoje. Era impensável que dois Configurações de homens trabalho. pudessem formar uma família, duas mulheres, só para. Não é verdade? Que a adoção, o casamento, e tantas outras coisas, né, Brenda? Então, pensar o impensável, eu acho que é traduzido para cada um que a gente atende desesperançado,
eu tenho entendido que é uma possibilidade bem forte de trazer um desafio e de Uhum. nós ouvirmos mais os nossos jovens. Observar se a gente não tem uma rigidez cognitiva de que é esse o caminho, porque não é o caminho, os caminhos são muito diversos, né? As próprias crianças conversam coisas que me surpreendem muito, que eu não me Sim, a mim. lembro que eu conversava e nem que meus filhos conversavam, e essa visão, esse perspectivismo diferente da vida. Então, essa é uma esperança ativa, né? O que eu, com a minha vida, fazendo música, ou geografia, ou astronomia, ou ambientalismo, ou seja lá o que for, a inteligência artificial, essas coisas todas são maravilhosas, desde que, né, o equilíbrio se mantenha e que a gente recupere a conexão entre nós e a natureza, porque somos a natureza. Isso é interessante, né? Porque a gente vê como. Eu estava conversando, né, com um médico um dia desses, a gente estava falando sobre isso, né? Como existem certos distúrbios, transtornos que vão acontecendo, que eles ocorrem até porque a gente caminha no sentido oposto da natureza. Às vezes a gente nem Isso, conhece qual é a nossa natureza, né? A isso, natureza de fora e a de dentro, né? O que a gente isso. precisa. E isso que você falou, eu acho que faz muito sentido, além de muito bonito, que é essa coisa de pensar o impensável, porque isso é universal. A gente começou a conversa, você disse, olha, tem estudos acontecendo há muito tempo sobre isso, não é uma grande novidade, né? É É, uma coisa que tem acontecido. Então, quantas coisas devem estar acontecendo nesse momento que a gente sim, vai saber é, depois, né? Então, essa possibilidade de estar aberto, né, para sim, dialogar com essas coisas novas, eu acho que isso, inclusive, ajuda muito sim, nesse processo de envelhecimento também, né? De sim. quanto a gente consegue encontrar novidade nesse dia a dia, Aham. né? Em vários âmbitos do existir, né? Em vários. Vários âmbitos do existir, porque essas definições estáticas do viver, na maioria são grandes mentiras que beneficiam a algumas pessoas, até o próprio mundo ilusório, né? De que se eu tenho as verdades absolutas, eu estou controlando o meu viver, né, Brenda? A gente que faz psicoterapia sabe como as pessoas muitas vezes vêm aqui desvelar como elas alimentaram ilusões que as fazem infelizes hoje. Um dia eu seria, Uhum. e o ser é aqui, agora, cada dia da nossa existência, né, Brenda? Sim, sim. Principalmente nós, os adultos. Se a gente perde essa noção de valorizar pequenas coisas, né? Todos os dias presentificar, e tem tantas coisas que falam disso, né? Mindfulness, nunca se resgatou tanto como hoje a importância da meditação, a própria medicina chinesa está sendo revista, como que a gente pode aprender já que o nosso cérebro é plástico, a controlar melhor os nossos pensamentos intrusivos, a nossa ansiedade, como que a gente fica menos pesado com o passado e com a ansiedade do futuro e presentifica mais o nosso viver, né? Que esse momento nosso aqui, Blenda, que é único, Aham. tem uma importância maior de tudo o resto que eu parei para estar aqui contigo e você comigo e com essas pessoas que estão aqui. A gente escapa muito disso, a gente se distrai muito. Você viu o que está acontecendo com o vício pornográfico de jovens? No Sim, último sim. Congresso de Sexualidade Humana, os jovens entre 19 e 40 anos têm uma vida sexual muito mais pobre do que os seiscentões. Eu vi esse Em estudo. minutos, através do vídeo, não é? E o que Eu aparece. acho, eu Sim, acho que diga. a gente vive, né, um momento assim de uma crise muito grande de atenção, né? A gente tem muitos estímulos, a gente tem muitas distrações, a gente tem uma ideia de que eu preciso aproveitar tudo, né? Eu tinha
uma atriz falando sobre isso, né? Ela dizendo: a gente não consegue lavar um prato sem ouvir um podcast, né? Sem ouvir coisa. Então, a gente tem uma crise de atenção muito grande. E com isso, eu acho que a gente vai se colocando numa posição de não conseguir se presentificar, né? Estar aqui fora, e olhar os recursos que você tem nesse momento, né? E o certo isolamento, as relações virtuais, elas têm uma importância enorme na vida. Nós estamos aqui numa relação virtual. Sim. Eu te conheço, quando a gente se encontra, a gente se abraça. Sim. A relação face a face, o toque de amigos, familiares, dos amores da nossa vida, na sexualidade, na afetividade, no grupo da igreja, na comunidade, o toque. Nós somos seres necessitados de toque, Brenda. A gente sabe, como a ocitocina, por exemplo, a gente fala que é o hormônio da amorosidade. Ele não há, até que eu saiba, vamos pensar no impensável, né? Sim. Não há substituição disso na relação que não é face a face, né? Então, tudo que é excessivo é perigoso. Uhum. Sim. A internet tem benefícios gigantescos, inegáveis para a saúde, inclusive, né? Mas não substitui a relação face a face. Muito bom, Ana. Olha, bom, a gente, você vê, né? Nós estávamos falando, começamos a falar sobre trauma, enfim, sobre toda essa questão climática, mas a gente termina chegando, né, em coisas que são universais, né? De quem é o ser humano, né? Com quem você se relaciona. No final das contas, vou chamar assim, eu sei que não é uma palavra às vezes muito adequada, mas assim, como que a cura também está nessa possibilidade de se relacionar, né? De você se encontrar, de você poder ouvir o outro, né? Mais ouvir do que dar qualquer direção, né? E Então, essa coisa da recursividade do amar, né, Brenda? sim, Nós, eu não saio esvaziada normalmente de um dia de trabalho no consultório, eu saio enriquecida. sim, Os sim, pacientes não têm ideia do que a gente aprende e que nos levam a espaços de autorreflexão, né? Através do que eles trazem, né? sim, Eu acho um privilégio a gente ter esse trabalho ligado ao relacionar-se humano. Para sim, mim é. sim, para Aprendo mim muito, também. né? Exato, e eu acho que é exatamente isso, alimenta o sentido, né? Porque essa recursividade do amor, né? Você ama e aquele vai amar o outro e assim vai, é alguma coisa que eu acho que é insubstituível. E ainda está aí Sim, a saída, né? sim, Né? sim. Ainda está aí, Nossa, né? Não inventaram outro, espero que não. sim. Ana, olha, muito obrigada pelo seu tempo. Imagina, Brenda. Ótimo. Conversar com você é sempre assim. A minha sensação é que de um tema se expande assim, É, não é? Porque você tem uma generosidade com o seu conhecimento e com o seu amor também pelo que você faz, enfim, e é sempre uma abertura muito grande. Então, muito obrigada. Eu tenho certeza que as pessoas aproveitaram muito essa live. Vou deixar ela gravada aqui. tá Eu queria bem, saber se Brenda. você quer falar alguma coisa agora no final, enfim. Espero que as pessoas tenham aproveitado essa sexta-feira à noite e que saiam reflexivas, né, Brenda? E queria deixar essa mensagem da gente pensar em como nos reconectarmos mais profundamente com a gente e também com a natureza. E mandar um beijo para a nossa querida Fátima, lá de Rio Preto, que está mandando parabéns, meninas. É tão bom a gente se chamar de meninas, né, Helena? É muito bom. Um abraço, Fátima. Brenda, quero agradecer muito o seu convite. Você sabe como você é uma pessoa muito importante para a saúde, né? O trabalho que você faz dessa maneira moderna que você faz é bastante admirável. Parabéns e continue. Muito obrigada, Anne. Eu espero contar com pessoas como você para que a gente possa, né, fornecer algum insumo de Sim. reflexão. Eu acho que refletir um pouquinho já é muito bom, E, né, para ter esse contato aí com a natureza de dentro e a de fora. exato. Muito obrigada, viu, Ana? A Maria de Fátima está mandando É, um beijo.
Brenda, um abraço para todos que estão aqui conosco, né? Sim. E até breve. Até breve, Ana. Eu vou ficar ainda aqui um pouquinho, mas um beijo grande para você e bom final de semana, Ana. Para Beijo. você também. Tchau, Tchau, tchau. tchau, Brenda. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Pessoal, eu espero que vocês tenham. Maria de Fátima, um beijo grande para você, querida. Saudades mesmo, viu? Pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado essa live. A doutora Ana é uma pessoa muito querida e muito experiente, muito competente. Sexta-feira, né? Eu ainda vou pensar se eu vou manter essa live na sexta-feira, 7 horas da noite, porque é um, um, um dia que todo mundo chega e já quer descansar, né? Mas, enfim, eu espero que todos tenham aproveitado. Luciano, um abraço grande para você. Paulo, muito obrigada pela sua presença. E, gente, um bom final de semana. Recebam aí um abraço. E eu vou deixar a live aqui gravada para quem quiser assistir depois. E compartilhem, tá? Essa live vocês podem também acompanhar pelo Spotify. Então, eu vou deixar gravado aqui. E no Spotify está como Todos Nós, né? Que é o meu podcast, que agora está no formato aí de live. Gente, muito obrigada. Um beijo grande. Adriano, um beijo grande para você. Viu? Reginaldo também, um beijo grande. Paula, um beijo grande, viu? Bom final de semana a todos. Tchau, queridos. Tchau, tchau.